Olá, sou o professor José Carlos Marajá e falaremos hoje a respeito de formação de preços. Formação do preço de um produto é uma ciência dentro do meio empresarial, para que possamos adotar um valor correto para a sua venda, valor esse que propicie um resultado positivo para a empresa. E muitos pequenos empresários, microempreendedores, não têm esse conhecimento completo e acreditam que simplesmente pegar o valor que custou o produto para ele e a diferença para o preço de venda, encarar como sendo um lucro, esquecendo das demais despesas que acabam fazendo parte do seu dia a dia e interferindo no resultado. Portanto, primeiro nós temos que conhecer a formação de um custo de um produto. E os produtos, eles têm a questão de formação dele basicamente entre a parte de material e a parte da mão de obra aplicada. E juntando o material da matéria-prima com a mão de obra, tem uma estrutura toda que é utilizada para que a junção disso tenha um produto pronto. Dentro desse conhecimento, nós temos que saber separar os gastos que a empresa tem. Os gastos, eles são divididos em gastos para dentro do custos, fazer custos, seria gastos voltados para a produção, e também tem os gastos para as demais áreas da empresa que suportam essa empresa. E aí a gente separa o que é produção, custos, e o que é as demais áreas da empresa que voltada a ter um resultado, voltados à receita, isso é considerado como despesas. Portanto, temos que fazer essa separação. E os custos têm custos fixos e variáveis. Custos fixos são todos aqueles custos que acontecem na empresa independente dela estar produzindo ou vendendo qualquer coisa. Por exemplo, o salário do gestor da área. O salário do gestor da área vai acontecer de qualquer forma, produzindo ou não produzindo. Uma coisa que faz parte também é a depreciação. O valor da depreciação das máquinas e equipamentos ali vai acontecer da mesma forma. E temos os custos variáveis. Esses custos só acontecem quando existe a produção de um produto. Como, por exemplo, a matéria-prima. Só se gasta a matéria-prima se houve produção. Tá certo? A mão de obra aplicada diretamente ao produto, a mesma coisa. Portanto, são custos variáveis, variam de acordo com a produção. E da mesma forma que a gente encara os custos entre fixos e variáveis, nós também temos as nossas despesas fixas e as despesas variáveis. É tudo aquilo que acontece fora da área da produção, voltada a receitas, e algumas têm ligação com a quantidade vendida, produzida ou não. Como, por exemplo, a comissão de vendas. Comissão de vendas só vai ter a comissão se vender. Então, é uma despesa? É, e ela é variável. Agora, aluguel de toda a área. O aluguel vai existir independente de ter ou não. O salário de todo o pessoal administrativo é uma despesa também fixa. Então, nós temos a parte fixa e a parte variável. Então, nós temos que ter primeiro essa separação. E na hora de montar o custo, muitos se atêm apenas aos custos e esquecem as despesas. Portanto, na formação do preço de um produto, nós temos que levar em consideração tudo o que custou, mais as despesas que fazem parte de todo esse processo, e esse preço que vai ser dado tem que cobrir não só os custos, mas também cobrir as nossas despesas. A partir daí é que está gerando lucro. E eu preparei aqui um exemplo com os nossos valores divididos entre, para poder fazer um determinado produto que a nossa empresa pratica, nós vamos, o custo unitário, ou seja, o custo de fazer um produto é de matéria-prima, todo o material empregado no produto, matéria-prima nós vamos gastar 30 dinheiros, 30 reais. E a mão de obra direta, que é a mão de obra aplicada ali para fazer o produto, nós temos a mão de obra de 20 reais.
Portanto, para fazer um produto ali na área da produção, nós temos R$30 de matéria-prima e R$20 de mão de obra, ou seja, o custo para fazer um produto é de R$50. Agora nós temos a parte dos nossos custos e despesas fixas. São os custos que acontecem dentro da produção, que não variam de acordo com a quantidade produzida, diferentemente da mão de obra direta e também da matéria-prima. Então, todos os custos fixos, mais as nossas despesas também, despesas fixas. E nós temos uma informação que entre custos e despesas fixas, a nossa empresa gasta R$2.000. Portanto, eu tenho para fabricar um produto de custo 50 e tenho uma estrutura toda a ser bancada de R$2.000. Portanto, eu preciso montar um preço suficiente para cobrir os 50 e pagar todo esse 2.000 e gerar o resultado. Ok? Informação que nós temos: foi fabricado e vendido 120 unidades e o preço praticado de R$70. Portanto, se fabricou a quantidade de 120 e vendida pelo preço de 70, a receita apurada da empresa foi de R$8.400. Aparentemente falou, opa, temos aqui um lucro de 20, né? Não é um lucro de 20. O que aconteceu aqui foi que, se nós compararmos o preço de venda com o custo, essa diferença nós damos o nome de margem de contribuição. A margem de contribuição é a colaboração que cada produto dá à empresa. E cada produto está colaborando com 50 de custos e 70 de preço de vendas, dá uma diferença de R$20. Ou seja, esse R$20 a cada unidade, né, corresponde à nossa margem de contribuição. E para que vai servir essa margem de contribuição? Para pagar todas as nossas despesas e custos fixos, que no caso é de R$2.000. Então, se nós temos R$2.000 que acontece em todos os períodos, e cada produto que a gente faz dá uma colaboração de 20, então nós temos que ver quantos produtos nós temos que fazer para cada um colaborar com 20, mais 20, mais 20, até isso montar os 2.000. E como que nós vamos encontrar esse equilíbrio? Nós vamos pegar que a margem de contribuição nossa é R$20. Então, o nosso ponto de equilíbrio operacional, que nós chamamos, onde oferece um lucro zero, vai ser os 2.000 que nós, de custos e despesas fixas que nós temos a pagar, né, a cobrir, dividido pela nossa margem de contribuição. O custo de despesas fixas dividido pela margem de contribuição, que no caso é R$20, nós vamos chegar em 100 unidades. Se fizermos isso, vamos estar pagando todos os nossos custos, todas as nossas despesas, e o lucro da empresa nesse momento será zero. Isso que é o nosso ponto de equilíbrio operacional. Se nós pegarmos o nosso custo de despesas fixas e dividir pelo valor da margem de contribuição, a gente chega nas nossas quantidades, em unidade de equilíbrio. Agora eu posso trabalhar com percentual. Eu posso ver qual é a minha margem de contribuição em percentual. E essa margem de contribuição percentual é, a cada produto que a gente pratica, nós temos que, de 70 contra 50, colabora com 20. Então esses 20, quantos por cento é? Corresponde a quantos por cento? E é quantos por cento ele corresponde do preço praticado e não do custo do produto. A cada vez que eu faturo um item, 70, me sobra 20. Então esse 20, quantos por cento ele é do preço de venda? E fazendo essa conta, se dividirmos, né, o 20 pelo preço de 70, nós vamos chegar que a margem de contribuição percentual é de 28,57% do seu preço de venda. E se nós utilizarmos o percentual ao invés do valor para encontrar o nosso ponto de equilíbrio, nós vamos ter que os R$2.000, que é a nossa custo de despesas fixas, será dividido por 28%.
no caso de forma unitária, né, ficaria 0,2857. Dividindo 2.000 por esse valor, nós vamos ter aproximadamente o valor aqui já arredondando de R$7.000. Portanto, nós temos que ter essa receita de 7.000, fabricando e vendendo 100 unidades para que a empresa esteja na situação de lucro zero, cobriu tudo. Cada produto além dessas 100 unidades começa a gerar lucro. Portanto, temos que praticar no mínimo 100 e a partir daí a empresa passa a ter lucro. Tudo bem? Agora vamos falar a respeito de um ponto de equilíbrio chamado ponto de equilíbrio econômico. O que vem a ser o ponto de equilíbrio econômico? É quando eu já determino qual é o valor do lucro que a empresa quer ter. Se eu praticar 100 unidades, vai me dar lucro zero. Ah, mas eu quero ter um lucro de tantos, né? Vamos supor que eu quero ter um lucro de R$3.000. Se a gente quer ter R$3.000, vamos ter que vender uma certa quantidade além do 100, né? E qual vai ser essa quantidade? Portanto, como nós vamos fazer essa conta, né? Nós vamos pegar os nossos custos e despesas fixas que a gente já tem aqui, que é de 2.000, dividimos pela nossa margem de contribuição. Porém, como eu quero ter um lucro de R$3.000, eu vou acrescentar às minhas despesas esse lucro desejado. Portanto, não vai ser apenas 2.000 dividido pela minha margem de contribuição, e sim 2.000 com mais 3.000 é 5.000 pela minha margem de contribuição de R$20 cada produto, ou seja, nós vamos ter que praticar 250 unidades, nós vamos ter que fabricar, né, e vender 250 unidades. Se praticarmos isso, nós vamos chegar num lucro de R$3.000. 250 unidades que está nos dando a 70 vai me dar uma receita de 17.500. A fabricação desses itens, desses 250, como o custo unitário é 50 cada um, 250 vezes 50, nós vamos chegar num custo total de 12.500. Ora, receita de 17.500, custos que para poder na fabricação 12.500, a empresa vai ter um lucro de R$5.000. Ou seja, essa quantidade de 250 é a quantidade que a gente chama de ponto de equilíbrio econômico. É onde a gente consegue exatamente a quantidade necessária para ter o lucro desejado. Então, aqui a gente tem que ter essa noção para ver como que eu estou chegando na situação de lucro. E eu preciso ter, para saber o lucro, o meu ponto de equilíbrio, que é a partir dele que a empresa passa a ter esse resultado. Agora, e para poder montar o meu preço de venda, né? Aqui nós estamos praticando 70. Vamos ver qual é o cálculo que eu vou fazer para chegar a um preço ideal, de acordo com o lucro que eu quero chegar, né? Então nós temos a seguinte fórmula: o meu preço de venda vai ser o meu custo unitário, quanto custou, e nós vamos dividir isso por 100, que é meu 100%, menos a nossa margem de contribuição percentual, né? Margem de lucro percentual. Qual é o lucro percentual que eu estou querendo praticar? Então 100 menos percentual de lucro que eu desejo, nós vamos, e depois multiplico por 100, nós vamos chegar no nosso preço de venda. Aplicando isso, como ficaria? Custo unitário 50 dividido por 100 menos o percentual de lucro desejado. Ah, eu quero um lucro de 40%, então 100 menos 40, e vamos multiplicar por 100. Resolvendo a conta, vai ficar que é 50 dividido por 100 menos 40, 60 vezes 100. Resolvendo a nossa equação, nós chegamos a um preço de venda de R$ 83,33. Esse é o preço para que a gente chegue no tal do lucro desejado que nós estamos imaginando de 40%. Ou seja, não estou buscando ali o valor do lucro
né? Eu estou procurando aqui encontrar, chegar num preço que me propicie o percentual de lucro que eu quero ter, né? E se nós pegarmos, comparar o preço de venda que eu cheguei, comparado com o custo do produto, se eu estou querendo ter 40% de lucro, fiz a conta, cheguei no 83. Dividindo 83, que é o preço de venda, pelo custo unitário, que é 50 cada um, nós chegamos num fator que nós damos um nome de markup. O que é o markup? É um fator utilizado, multiplicativo, que a gente aplica sobre o preço do custo e chegamos no nosso preço de venda. Comprovando aqui, se eu pegar o meu custo de 50 multiplicado por esse markup que nós encontramos fazendo essa continha, nós vamos voltar no preço de 83,33. Ou seja, eu tenho um markup de 1,666. O meu custo é 50, eu multiplico por 50, chego em 83. Se eu conseguir mudar o meu custo de 50, diminuir ele para 40, mantendo a mesma margem, basta pegar e multiplicar por 1,6666, terei o meu preço de venda, 40% de lucro. Portanto, esse fator chamado de markup é um fator multiplicativo que vai nos facilitar a encontrar um preço de venda, baseado no percentual que a gente tem. Legal? Então, está aí a respeito da formação de preço, utilização que a gente pode ter, né, na formação desse valor que é de bastante importância para a empresa para chegar ao resultado desejado. Tendo conhecimento de custos, que temos custos fixos e variáveis, que é o que acontece dentro da produção, e tendo conhecimento das nossas despesas, que é tudo que acontece fora da área da produção, que suporta a empresa buscando receitas. E a junção de tudo isso é utilizada na formação do nosso preço. Legal? Um abraço e até mais!